Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz do Divino Mestre abençoe os nossos corações. Retornamos aqui para dar prosseguimento aos nossos estudos da obra Depois da Morte do querido Leon Denis. Estamos já há 3 episódios conversando sobre o capítulo 9 da obra, o primeiro capítulo da segunda parte, capítulo que Denis vai tratar sobre o universo e Deus. Ele que escolhe nesse primeiro capítulo da segunda parte, que trata das grandes questões da filosofia de todos os tempos, dos grandes problemas, ele escolhe justamente tratar sobre Deus e a criação, não por acaso, porque é o Criador, o princípio de todas as coisas, é ele o alfa e o ômega, e por isso qualquer outra reflexão acerca da criação divina tem de passar por uma melhor compreensão do Criador e dos seus atributos para que ela seja realmente proveitosa, para que ela consiga realmente ser uma reflexão profunda. Então ele começa essa segunda parte da obra, no capítulo 9, falando sobre o universo e Deus, o universo e o Criador. Então nós já estamos aí há 3 episódios conversando sobre isso. No primeiro dos episódios que tratamos sobre isso, nós justamente conversamos sobre essa questão do porquê Leon Denis começar falando de Deus. Falamos do Criador como esse eixo universal sobre o qual se sustentam todas as outras coisas, todas as outras reflexões que podemos ter sobre a sua obra, sobre a criação. E nos 2 últimos episódios, nós conversamos em cada um deles sobre os meios que nos são dados, que são dados à criatura humana, para poder cada vez mais e melhor compreender ao Criador e as suas leis. As leis físicas, as leis morais que regem o universo. São 2 livros nos quais a criatura vai estudando, digamos assim, apreendendo melhor o Criador, as suas qualidades, os seus atributos, bem como as suas leis e as características da criação. Então, nos 2 episódios para trás, no penúltimo episódio, nós conversamos sobre o primeiro desses livros, que é o estudo da natureza. Então, esse estudo do mundo que nos cerca, do macro, do microcosmo, das leis da natureza, das leis da física e tudo mais, enfim, a observação da natureza em suas várias aparências, em suas várias manifestações, melhor dizendo, é esse primeiro grande livro onde a criatura humana pode buscar compreender o Criador e as suas leis, como está lá na questão 626 de O Livro dos Espíritos. No último episódio, nós conversamos então sobre o segundo livro, o segundo meio, que é justamente o estudo da criatura, feito pela criatura de si mesma. Então, a sua consciência, o estudo das leis gravadas na sua consciência, como está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, esse processo de autoconhecimento, o desenvolvimento da intuição, ou desse sexto sentido, que Denis vai chamar no Problema do Ser, do Destino e da Dor de sentido íntimo, é aí o outro grande meio que a criatura possui de ir compreendendo o Criador, compreendendo as leis divinas gravadas nela própria e sentindo a presença divina nela mesma. Cabe-nos, portanto, hoje, neste episódio, encerrar esse capítulo 9 com a última parte. Nós falávamos, os capítulos, Denis também os divide em subpartes aqui, em subcapítulos, digamos assim, por meio de asteriscos, e hoje nós vamos tratar dessa última parte desse capítulo 9, em que Denis vai abordar aqui uma questão fundamental, um dos maiores desafios de todos os tempos dos filósofos, dos pensadores, que é a questão do mal. Ora, se Deus existe, se Deus é a suprema inteligência, a perfeita sabedoria, o supremo amor, como conceber a existência do mal? O porquê o mal existe, sendo o Criador o que ele é, tendo ele o máximo das perfeições, sendo a sua criação perfeita, como explicar a existência do mal? Então essa questão tem desafiado aí os filósofos de todos os tempos, sejam eles cristãos ou não, em existindo Deus, como explicar
a existência do mal. Então nós vamos analisar essa questão aqui, claro, da perspectiva que o Espiritismo nos traz, né? Com os entendimentos que o Espiritismo nos traz. Porque, de fato, analisar essa questão apenas do ponto de vista da matéria ou do materialismo realmente parece aí uma imensa contradição. Até em determinadas outras visões em que Deus ainda e a sua criação não aparecem com todas as variáveis, todas as características importantes para entendermos essa questão, parece realmente altamente desafiador, quando não contraditório, tentar conciliar Deus com a existência do mal. Mas a gente vai ver que, à luz do espírito imortal, numa visão mais abrangente da criação, numa visão mais do todo, quando a gente entende o processo ascensional dos seres, as finalidades da criação, o processo de evolução, a gente vai vendo que as coisas vão entrando nos seus devidos lugares e o que parecia inexplicável vai se tornando cada vez mais compreensível. Então, as ferramentas que o Espiritismo vai trazer, né, as novas variáveis aí que ele vai pôr em jogo, reencarnação, o conhecimento da vida espiritual e tudo mais, do espírito imortal, tudo isso vai ajudando-nos a entender essa grande questão e nos encantando ainda mais, claro, com a perfeição da sabedoria divina, com a perfeição da sua criação, da sua obra. Pois bem, então essa parte ela se inicia lá depois do asterisco, né, que marca ali a última parte do capítulo, no parágrafo que diz assim: voltemos ao problema do mal, de que só incidentemente tratamos e que há tantos pensadores têm preocupado. Então ele havia tratado esse assunto antes na obra, mas de maneira mais superficial. Aqui ele vai apresentar-nos um enfoque mais profundo. Por que Deus, causa primária de tudo quanto existe, perguntam os céticos, permite que no universo subsista o mal? Então é aquilo que falávamos, né? Como conceber, como harmonizar aí a existência de Deus com os atributos que ele tem, amor, inteligência, sabedoria, justiça, no mais alto grau, no grau absoluto, no grau infinito, com a existência do mal que nós vemos no mundo. Tantas dores, tantas lágrimas, tanto sofrimento. Como conciliar isso? Do ponto de vista material ou em algumas perspectivas, mesmo espirituais, mas que ainda não englobam o todo do mecanismo, né, da criação divina, fica realmente muito difícil conceber isso. Mas vamos ver aqui as novas compreensões que o Espiritismo vai nos trazer. E o primeiro ponto que ele vai frisar aqui, Denis, é justamente fazer uma distinção entre o chamado mal físico e o chamado mal moral. Então, o mal moral ele vai deixar para tratar depois. Primeiro, ele vai se concentrar aqui naquilo que é chamado de mal físico. O que é isso? Por exemplo, as catástrofes, os cataclismas, os flagelos destruidores que acontecem no mundo, né? Todos esses fenômenos aí que muitas vezes acontecem, impactam a humanidade, geram muitos desencarnes, enfim, secas, erupções, maremotos, terremotos e outras coisas nesse sentido, ele vai chamar isso de mal físico. Então, esse é o primeiro ponto que ele vai se dedicar aqui a estudar à luz do Espiritismo. E ele começa dizendo assim, vimos que o mal físico, ou o que é considerado tal, em realidade não é mais que uma ordem de fenômenos naturais. O caráter maléfico destes ficou explicado desde que foi conhecida a verdadeira origem das coisas. Então veja, primeiro ponto que Denis está trabalhando aqui, né? Aquilo que é considerado como mal, ou seja, é muito mais algo que partia da visão das criaturas do que efetivamente um mal mesmo. Será que era um mal mesmo ou será que éramos nós que projetávamos naquilo um mal? E de onde nascia essa projeção? Voltemos lá aos primórdios da humanidade, uma humanidade que pouco, quase nada conhecia ainda dos fenômenos naturais, das leis naturais que regem a natureza. E que tomava muitas vezes aqueles acontecimentos, os cataclismas, uma seca, por exemplo, como um fenômeno miraculoso que representaria aí a ira das divindades pela postura que as criaturas haveriam de adotar ou estavam adotando, pela ausência
de determinadas práticas de culto, então os deuses irados manifestariam a sua ira, a sua revolta, a sua vingança através desses fenômenos que as criaturas então recebiam como um mal, um grande mal. Ou seja, nós fomos percebendo que com o desenvolvimento, primeiramente científico e também com a depuração que o pensamento humano foi tendo em relação à própria figura do Criador, que antes refletia muito mais a criatura e as suas qualidades do que propriamente a natureza divina, aquilo que antes parecia ser um mal foi sendo entendido, naturalmente, como algo natural dentro dos processos da natureza, dentro dos processos de equilíbrio, de renovação da natureza. Imaginemos só, naquele período recuado, as criaturas, quando viam, por exemplo, uma erupção vulcânica, não faziam a menor ideia que aquilo se tratava de um fenômeno natural, que o interior da Terra existe ali a lava e que em determinadas condições de temperatura, de pressão, aquela lava era então expelida por aquela abertura, né, o vulcão, e aquilo gerava todo aquele acontecimento, todo aquele cataclisma. As criaturas nem de longe poderiam conceber o que estava por detrás daquilo. Tomavam, portanto, aquele acontecimento como um mal, uma punição divina, a revolta dos deuses, enfim. Com o desenvolvimento da ciência, quando a gente foi compreendendo melhor as leis da física, as leis da química, as leis da geologia, o nosso planeta como um todo, né? As leis aí, da atmosfera, né? Do clima e tudo mais, a gente foi entendendo melhor aqueles fenômenos, entendendo que são, na verdade, fenômenos naturais, fazem parte da natureza, existiram em todos os tempos, fazem parte dos processos de equilíbrio e renovação da natureza. Isso então foi desvestindo esses acontecimentos desse caráter maléfico, desse caráter punitivo que muitas vezes se associava a eles. E mais do que isso, nosso entendimento do Criador foi também se depurando, né? Deixamos, gradativamente, temos deixado de projetar no Criador características, emoções que são nossas, humanas. O Criador é o Criador por excelência, a gente vai compreendendo. É o infinito amor, a suprema inteligência, que não se dedica aí a punir os seus filhos, mas sim a educá-los, que estabeleceu as leis da natureza que atendem a propósitos evolutivos. Atendem a propósitos evolutivos. Então, se eu começo a ter essa nova visão, inclusive esses fenômenos que geram, sim, muitas vezes, muitas dores, muitos desencarnes, muitas lágrimas e tudo mais, eu começo mesmo esses acontecimentos a enxergar num sentido mais amplo, enxergando da perspectiva de espírito imortal e vendo que mesmo ali, apesar das perdas materiais, apesar do desencarne muitas vezes de muitos espíritos, estes mesmos espíritos seguem progredindo, crescem com aquela experiência, assim também a humanidade de um modo geral, porque vai extraindo desses acontecimentos elementos de progresso, elementos de desenvolvimento, né? Se a gente olha o próprio progredir da humanidade, o próprio processo de desenvolvimento da humanidade, ao longo de todos os séculos, nós vemos a humanidade, a criatura humana, em luta contra essas intempéries da natureza e, por meio dessa luta, buscando se proteger, o desenvolvimento da sua inteligência, né? O estímulo, por exemplo, à união, à fraternidade, em que os indivíduos foram se juntando, se agrupando em sociedades, etc., para aos poucos poderem cada vez melhor lidar com as intempéries, o desenvolvimento de tudo que foi sendo feito, né? A agricultura, as ferramentas, as técnicas, mais recentemente a própria tecnologia em si, que nos auxiliam a melhor nos prevenir quanto a esses acontecimentos, a melhor prevê-los, para melhor nos prepararmos para lidar com eles, até mesmo aproveitá-los num certo sentido, extraindo dali recursos, extraindo dali crescimento, que favoreçam o progresso material, enfim. Nós vamos vendo que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios do desenvolvimento do pensamento humano, muito do desenvolvimento da nossa inteligência, dos recursos tecnológicos que hoje temos, se devem justamente isso, a humanidade lidando com esses chamados, entre aspas, males físicos, que na verdade são
elementos de impulsionamento do progresso, quando entendidos da perspectiva espiritual, que têm aí patrocinado e estimulado o nosso desenvolvimento. Tem estimulado, por exemplo, a união entre nações, entre civilizações que juntas se congregam para desenvolver experimentos, para desenvolver novas técnicas, novas tecnologias, enfim. Há também uma finalidade quando se enxerga mais de cima e quando se entende que aquilo são fenômenos naturais, mas que tem também uma finalidade espiritual, que é de estimular o desenvolvimento e o progresso do ser imortal, que, embora o seu corpo muitas vezes pereça, segue progredindo, segue a sua jornada ascensional. Então, é disso que Kardec também vai tratar com os espíritos, no Livro dos Espíritos, numa das leis ali mais desafiadoras, talvez, que é a lei de destruição. É uma das leis morais que Kardec trata na terceira parte do Livro dos Espíritos. E eles vão dizer que muitas vezes aquilo que tomamos ali por destruição nada mais é do que a parte de um processo maior de transformação. É preciso que tudo se destrua para se renovar, para se regenerar, para que o progresso se dê. Então, a própria condição da matéria em si é marcada por isso. Destruição e renovação, lei de destruição e lei de conservação, lei de progresso, tudo isso faz parte de um mecanismo maior. A matéria, uma das suas características fundamentais é essa constante mutação, transformação. A vida na matéria também. E aquilo que muitas vezes tomamos como um grande mal, a lei de destruição, na verdade, atende a propósitos maiores quando olhamos da perspectiva espiritual. Então, por exemplo, na questão 737, Kardec vai tratar ali com os benfeitores espirituais sobre os chamados flagelos destruidores, o porquê da existência deles, o porquê Deus permite que existam. E olha a resposta dos espíritos, que interessante. Eles dizem, para fazê-la progredir mais depressa. Quem? A humanidade. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do ponto de vista pessoal, do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais, daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, olha que resposta interessante que os Espíritos nos trazem. Primeiro, nos convidando a essa mudança de perspectiva. Se analisarmos esses acontecimentos aqui, enquanto personalidades, apenas do ponto de vista da vida corporal, realmente parecem completamente sem sentido, em contradição com o Criador e a sua amorosidade. Mas, se enxergamos o espírito imortal, que, quer no corpo ou fora dele, segue progredindo, vamos vendo que essas experiências, muitas vezes são experiências que trazem crescimento, que impulsionam o crescimento dos espíritos que por elas passam, desencarnando muitas vezes, como também para a humanidade, de um modo geral, que aqui fica, e que vai buscar meios, aí desenvolvendo a sua inteligência, a sua tecnologia, para lidar melhor com esses acontecimentos, com essas intempéries. De modo que, se eles não existissem, muitas vezes o progresso que se dá em alguns anos ou em alguns decênios demandaria séculos e mais séculos pela ausência desse estímulo, né? Pela ausência desses acontecimentos que tiram-nos de certas zonas de conforto e que nos impulsionam a pensar, a desenvolver ferramentas, a nos unirmos para conceber maneiras de nos prevenirmos e de prevermos melhor determinados acontecimentos. Então veja, da perspectiva espiritual, aquilo que não faria sentido do ponto de vista apenas corporal passa a fazer sentido, né? Porque o espírito imortal prossegue, muitas vezes o seu corpo perece. É doloroso, é desafiador? Sim, mas a humanidade, ao longo dos séculos, tem crescido justamente com esses desafios que a vida na matéria lhe impõe. E por isso os espíritos têm progredido, as coletividades têm progredido. Mas alguém então poderia perguntar, mas não teria outros meios de estimular o progresso, que não somente estes? Pois bem, essa é justamente a pergunta seguinte que Kardec faz aos espíritos.
ele vai perguntar na questão 738. Para conseguir essa melhoria, não podia ele empregar outros meios? E a resposta: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. E é por isso que muitas vezes tem esses acontecimentos, justamente para também ter aí uma finalidade despertadora da humanidade, né? Esses acontecimentos convidam também a humanidade a pensar na sua fragilidade, a pensar na própria vida, o porquê da vida, o porquê da existência, né? Quando a gente lida com essa brevidade, com essa efemeridade da vida material, nós quase que somos impelidos também a buscar refletir sobre a vida num sentido mais amplo. Será que a vida se resume a isso? E é então que muitos vão despertando, indivíduos como coletividades, para outros valores, para outras dimensões da vida, do universo, da criação, que não só o aspecto material. Então Deus se utiliza aí desses dois recursos, o recurso dos mensageiros que ele envia, das revelações e tudo mais, né, dos progressos da ciência, do pensamento, mas também desses acontecimentos que geram uma comoção mais imediata, mas que a partir dali são como que gatilhos de um progresso mais a longo prazo, reduzindo muito o tempo necessário para determinados desenvolvimentos a partir desse impulso que se dá. Então, veja que aquilo tomado anteriormente por um mal físico vai sendo, com essa nova perspectiva, entendido antes como um elemento que faz parte do mecanismo da criação e que tem uma finalidade: estimular indivíduos e coletividades ao progredir espiritual, porque somos espíritos. Então, o que nos acontece aqui na matéria, mesmo aquilo que parece extremamente doloroso, atende muitas vezes ao progresso, todas as vezes, se bem aproveitada a circunstância, ao progresso espiritual das criaturas. É preciso, para que possamos perceber isso, ampliar o nosso olhar, sair do terra a terra e olhar de mais alto, olhar uma perspectiva mais vasta. Por isso, no final desse parágrafo, Denis vai dizer: a dor é uma advertência necessária, um estimulante à vontade do homem, pois nos obriga a concentrarmos para refletir e força-nos a domar as paixões. A dor é o caminho do aperfeiçoamento. Então, esses acontecimentos fazem com que a criatura volte a si mesma, utilize-se melhor aí da sua vontade, desenvolva mais a sua inteligência. Esses acontecimentos muitas vezes são alertas também para os descaminhos que a humanidade tem tomado. Por exemplo, muitos dos cataclismas que hoje vamos tendo já são também consequências dos próprios desequilíbrios na nossa relação com o planeta, com a natureza. Então já são alertas para que a gente passe a domar aí a nossa ambição, as nossas paixões que têm levado o planeta aos extremos e, portanto, temos dado desequilíbrio à natureza, a natureza tem nos respondido com desequilíbrio também. Então é uma advertência também para que possamos repensar. Então tudo isso atende a propósitos maiores dentro da criação divina. Então esse é o primeiro aspecto que ele vai tratar, o mal chamado físico ou tomado por tal. Mas depois, no parágrafo seguinte, ele diz: porém, o mal moral, dirão, o vício, o crime, a ignorância, a vitória do mal com U e o infortúnio do justo, como explicá-los? Então agora ele entra numa outra dimensão, não mais o mal físico, né? Aquilo que fere mais aos sentidos aí. Mas agora ele vai falar aí do mal moral. Então, os vícios, as paixões, por exemplo, a perversidade, o crime, a injustiça, a corrupção, enfim, esse mal, como explicar? Aí ele segue. Primeiramente, em que ponto de vista se coloca quem pretende julgar estas coisas? De novo, a perspectiva faz toda a diferença. Como falávamos lá no caso do mal físico, se analisarmos do ponto de vista da vida corporal apenas, se tomá-la como tudo, se tomarmos ela como tudo, não faz sentido. Mas se estamos vendo esses acontecimentos como o espírito que segue sempre na sua jornada ascensional, as coisas mudam por completo. Aqui é a mesma coisa. Ponto de vista, perspectiva, é tudo. Se o homem não vê senão uma partícula do mundo em que habita, se só considera a sua curta passagem pela Terra, como poderá conhecer a ordem eterna e universal? Então, se eu olho só pelo buraquinho da fechadura, como é que eu vou poder ver o todo do cômodo, por exemplo? Como é que eu vou poder ver
se eu olho apenas por uma frestinha na janela, a beleza do horizonte. Como tudo se encadeia, como tudo faz sentido, mesmo aquela sombra momentânea que eu vejo ali no cantinho, ela atende no conjunto a uma finalidade de contraste. Como é que eu vou fazer isso se eu me coloco voluntariamente numa perspectiva limitada? Né? Se eu não me abro a novos horizontes a partir do estudo das leis divinas, do estudo de mim mesmo. Então ele diz, para avaliar o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, cumpre nos elevarmos acima dos estreitos limites da vida atual e considerar o conjunto dos nossos destinos. Então, o mal aparece tal como é, como estado transitório, inerente ao nosso mundo, como uma das fases inferiores da evolução dos seres para o bem. Não é em nosso mundo nem em nossa época que se deve procurar o ideal perfeito, mas na imensidade dos mundos e na eternidade dos tempos. Então, aqui Denis traz-nos o aspecto fundamental, como o Espiritismo vai nos ajudar a entender toda essa questão. Então, onde está a grande chave para o entendimento da questão do mal moral? Justamente no entendimento do processo evolutivo dos seres, como o Espiritismo nos apresenta, lá da condição de simples ignorantes, em busca da perfeição relativa ao longo dos séculos, a partir dos seus esforços, construindo então essa sua imortalidade, construindo as suas virtudes, construindo o eterno bem em si mesmo. Então o mal nada mais é, nesse sentido, do que uma condição da criatura transitória que ainda marcada pelas paixões, ainda marcada pelas imperfeições, volta-se contra as leis divinas e passa a atuar em sentido de oposição ao Criador e à perfeição das suas leis. Mas esse é um estágio sempre transitório. Nenhuma criatura foi criada com o mal, criada para o mal, e nenhum mal durará para sempre. Ao contrário de outras visões em que existem aqueles seres eternamente voltados ao mal, na doutrina espírita, com a compreensão que temos dessa grande lei de evolução, entendemos que o destino de toda criatura criada, partindo da condição de simples ignorantes, é um dia alcançar a perfeição relativa que é dada à criatura alcançar. É um dia realmente expressar todo o bem que nos é dado expressar. O mal é, portanto, condição transitória da criatura, condição associada à liberdade que lhe é dada para construir os seus caminhos. É o que Kardec e os espíritos vão conversar, por exemplo, na questão 634, em que ele pergunta aos espíritos justamente essa pergunta aqui que Denis fez, né? O porquê do mal moral? E os espíritos respondem. Ou melhor, Kardec pergunta, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral, ou seja, ele não está falando do mal físico, do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. E aí ele vem, se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal, eis porque se une ao corpo. Conhecer o bem e o mal aqui no sentido é preciso que ele passe com o tempo, com a evolução, a ser capaz cada vez mais de discernir o bem e o mal, ou seja, de compreender a lei divina e atuar segundo ela, isso é o bem, e evitar o mal, que é a atuação em oposição à lei divina, como está lá na questão 630. Então, qual é o quadro que se desdobra ao nosso olhar? Todos os seres são criados simples e ignorantes. E são eles próprios aí os artífices da sua evolução, do seu progredir. Para isso, o Criador lhes conferiu, sobretudo no estágio da humanidade, o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolher. Escolher, inclusive, se rebelar ante as leis divinas, o que recebe aí o nome de mal. Mas todos eles, demorem mais tempo ou menos tempo, chegarão à finalidade da criação, que é o bem, o progresso, a evolução. Por isso o mal é uma condição transitória da criatura ainda imperfeita,
ainda presa ao egoísmo, ao orgulho, aos vícios e às paixões, e que por isso mesmo toma atitudes contrárias à sua própria paz e à harmonia do todo. Isso é o mal, mas é sempre uma condição transitória que no transcurso das várias encarnações vai sendo diluída, vai sendo reparada, ajustada pelos mecanismos que a própria lei divina tem de reparação. A criatura, por meio do sofrimento, por meio das possibilidades de trabalho, de renovação, das expiações e tudo mais, ela vai aos poucos se depurando, vencendo o mal em si e se harmonizando cada vez mais com a sua consciência, com as leis divinas, com o bem. Então é isso que está sendo dito aqui. O mal, no fundo, decorre aí dessa liberdade que a criatura tem e que, principalmente mais no início da caminhada, é mal utilizada, mas que, à medida que ela vai ganhando experiência, ela vai aprendendo a melhor utilizar. E por que é assim, então? Por que Deus não nos fez já prontos, portanto, bons propriamente ditos, já não nos fez anjos, já não nos fez espíritos superiores? Ora, justamente porque a caminhada são as escolhas que definem o mérito. Se já tivéssemos prontos, sido feito prontos, não seríamos nem bons nem maus, porque não teríamos responsabilidade, não teríamos liberdade, portanto não teríamos mérito algum. A grande, digamos assim, misericórdia da criação, o grande detalhe da criação é justamente essa autonomia que o Criador dá à criatura de se construir, podendo inclusive nesses primeiros momentos aí da sua caminhada de maneira mais autônoma, se rebelar, se revoltar ante o Criador, estagnar a sua caminhada, mas temos a certeza mais cedo ou mais tarde, como está no seu próprio DNA espiritual, digamos assim, a busca do divino, mais cedo ou mais tarde, ela vai despertando e vai buscando realmente vencer essas posturas nela que contradizem, que contrariam a lei e a harmonia divinas em busca do bem, do amor e da luz. Então é esse quadro que o Espiritismo nos traça que ajuda-nos a entender a questão do mal moral. Porque ele nos mostra, esse quadro, a relatividade do mal em relação à eternidade. Então é o que Leon Denis vai dizer aqui, né? Nos mundos superiores e na eternidade dos tempos, o mal não subsiste, somente o bem. Porque somente o bem partilha da natureza divina. Somente o bem está inserido nas leis divinas e por isso somente ele pode ser eterno. O mal é condição transitória da criatura. Quando olhamos uma visão de conjunto da criação, todo esse problema do mal que parecia ser algo grandioso desaparece ante a luz do amor e do eterno bem. Ante o sol do eterno bem e do eterno amor, as brumas do mal se dissipam. Então é o que Leon Denis vai dizer aqui mais adiante, quando ele, no final do parágrafo seguinte, ele diz: a própria evidência, mostrando-nos que a vida sempre se melhora, se transforma e se enriquece, que o montante do bem aumenta sem cessar e que o dos males diminui, obriga-nos a reconhecer esse encaminhamento gradual das humanidades para o melhor. Então, a própria análise, né, da evolução da humanidade vai nos mostrando que, aos poucos, o mal, como condição transitória, vai sendo superado e as coisas vão se encaminhando para o bem. Ou seja, o mal, ele vai, pelo próprio desenvolvimento que a gente vai vendo, ele vai mostrando a característica da sua fragilidade, da sua transitoriedade, embora isso demore séculos, o que são séculos diante da eternidade, e as coisas vão se encaminhando, vão convergindo para o bem, mostrando-nos que, no fundo, lá no final, é o bem quem vai prevalecer, é o bem quem vai permanecer como essa característica, como esse atributo que partilha da própria natureza divina e, portanto, da eternidade. Então, o próprio desenvolvimento em si, né, com as mudanças aí no âmbito do direito, com mais direitos humanos, com um olhar mais compassivo e amoroso para as criaturas, mesmo aquelas que caem nas garras do mal, aquelas que se deixam escravizar pelo mal. O bem vai preponderando nos costumes, na própria justiça humana, nas relações entre os indivíduos. A gente vai vendo melhorias. Claro que ainda não são melhorias gigantescas, mas se olharmos para as civilizações de 2, 3 mil anos atrás e olharmos para as civilizações de hoje, vamos ver já o quanto progredimos
em relação ao bem e ao mal. Coisas que outrora julgávamos comuns, julgávamos corriqueiras, hoje já são tomadas por nós como algo inaceitável, ou seja, já temos melhor discernimento do mal, já temos melhor discernimento daquilo que vai em oposição à lei divina e já temos mais repulsa a isso. Então o bem vai crescendo em nós, A nossa capacidade de discernir o que está em harmonia com a lei divina daquilo que não está já vai se tornando algo mais claro. E muitos certos padrões de conduta que antigamente pareciam normais, hoje já não são mais considerados como tais. Então é uma evidência a mais de que o mal vai perdendo gradativamente o seu império e o bem vai se consolidando na sociedade de modo geral. Por isso, mais adiante, parágrafo que começa assim: o mal, oposição à lei divina, não pode ser obra de Deus, é, portanto, obra do homem, a consequência da sua liberdade. Porém, o mal, como a sombra, não tem existência real, é antes um efeito de contraste. As trevas se dissipam diante da luz, assim também o mal se evapora logo que o bem aparece. Em uma palavra, o mal é a ausência do bem. Então aqui, nessa visão de conjunto, nós vamos percebendo o mal como esse contraste, como essas sombras momentâneas que vão gradativamente sendo substituídas, vamos sendo afastadas na medida em que a luz vai se acendendo, especialmente no íntimo da criatura. Com a luz da consciência, com a luz do amor, as sombras do mal, que a faziam agir em prejuízo de si mesma, como do todo, da harmonia do todo, vão sendo aos poucos essas sombras sobrepostas, vencidas pela luz da consciência que vai se acendendo. Então o mal é muito mais um efeito de contraste da ausência do bem ainda não conquistado, do bem ainda não compreendido, do que algo que tem existência em si mesmo, É o que Kardec também vai dizer no livro A Gênese, quando trata desse assunto lá no capítulo 3, justamente intitulado O Bem e o Mal. Lá no item 8, Kardec diz assim: pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Então, onde a luz ainda não foi acesa, ali estarão as sombras. Na medida em que se acende a luz, pelo próprio fato da luz se acender, as sombras vão deixando de existir. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal, ou seja, da liberdade humana de agir ainda, que ele utiliza de maneira equivocada nos primórdios aí da sua caminhada. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Então, se tivéssemos seres realmente votados eternamente ao mal, então teríamos um problema, porque então o mal teria existência de fato na criação, Mas como o mal é feito de contraste e como ele está antes na criatura que ainda utiliza de maneira inadequada a sua liberdade e que pode passar a usar de maneira mais adequada, guiando-se pelas leis divinas, então o mal deixa de ter existência em si mesmo e passa a ser esse efeito de contraste que não gera a contradição dentro do todo da criação. Ele é fruto, ele é resultado da liberdade mal utilizada da criatura humana, principalmente no princípio da sua jornada em direção a Deus, ao supremo bem. Na medida que ela vai tomando consciência, mobilizando a sua vontade e modificando isso internamente, a luz se acende e as sombras vão se dissipando. O mal vai sendo, digamos assim, substituído pelo bem. Então, eu gosto de uma outra definição acerca disso que Emmanuel nos traz, que está lá no livro O Consolador, na questão 135, em que ele vai falar dessa questão do bem e do mal. E a pergunta que faz a Emmanuel é a seguinte: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Então é aquilo que a gente vem falando. Então, o Criador é o bem por excelência, amor, bondade, justiça. Esse é o determinismo da criação. Todos estamos destinados ao bem. Então, quem criou o mal? Olha a resposta que ele traz, que interessante. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal.
Então, o amor é a lei divina por excelência. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Então, o que é o mal? É a criatura humana que ainda, guiada aí pelo egoísmo, confiando em si mesma mais do que em Deus, ou seja, guiada pelo egoísmo, executa ações, toma atitudes contrárias à harmonia da criação. Isso é o mal, ela se opõe à lei divina. Lá na definição de mal da questão 630 de Livro dos Espíritos. O mal é tudo aquilo que se opõe à lei divina. Assim a gente entende melhor lá aquelas definições que nós temos no Evangelho, que são tão mal compreendidas. Por exemplo, Satanás e diabo. Satanás é uma palavra hebraica que significa adversário. E diabolos, uma palavra grega que significa mais ou menos a mesma coisa, aquele que se opõe, aquele que desune, aquele que divide. Então veja, Satanás e diabo não são seres propriamente ditos voltados ao mal, mas aquela parcela da criatura, aquelas posturas da criatura que se opõem às leis divinas, que se configuram como adversárias da lei divina, foco de ações contrárias a essa mesma lei. Isso é Satanás ou diabo. É algo que está em nós, mas que é condição transitória que um dia será superada. Não são seres propriamente voltados a isso, porque senão teríamos uma tremenda contradição no universo. Imagina só, seres voltados eternamente ao mal. Como o Criador poderia permitir isso? Se Ele é o ser que tem onipotência, como Ele permitiria a existência de seres que estão eternamente voltados, têm por único objetivo na sua criação perder os seus outros filhos? Como explicar isso? Que amorosidade é essa? Mas eles eram seres bons que se revoltaram contra Deus. Mas se eles já eram bons, por que o mal ainda existia neles? Como é que eles deixaram se revoltar contra Deus se já eram anjos, se já eram bons? Não faz sentido nenhum. O bem é o bem. O bem, uma vez conquistado, não pode ser perdido. Então não existiu o bem. Então Deus é o criador desses seres? Deus permite que eles existam? Deus permite que eles atuem? Então não faz sentido. Diabo e Satanás são antes posturas, condições transitórias da criatura humana que se torna aí esse foco de ações contrárias à harmonia da criação. Por isso que Jesus, por exemplo, em determinado momento, voltando-se para Simão Pedro, o chama de Satanás. Fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Porque naquele momento Pedro havia se colocado em oposição aos desígnios do alto, movido pelo seu egoísmo, movido pelo seu exclusivismo. Jesus chega a dizer que no grupo dos apóstolos existia um diabo, que era o irmão, no caso Judas, que estava momentaneamente equivocado e que precipitou-se e agiu em oposição aos desígnios divinos. Então não eram seres propriamente ditos, eram condições transitórias, e é o que Emmanuel está aqui nos definindo como mal. É a criatura que, muito centrada em si mesma, no seu egoísmo, nas suas paixões, se converte nesse foco de ações contrárias. Dá vazão aí ao Satanás, ao diabo, que ainda há em nós e que precisaremos vencer. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. Então, como é um desvio humano, para o Criador, que é eterno, o que é algo transitório diante daquilo que é eterno? Faz uma divisão, qualquer número dividido por infinito. O que vai dar isso? Zero. Como o Criador é eterno, os desvios da criatura humana, no início da sua caminhada, são sempre, por mais que demorem séculos, milênios, são sempre zero diante da eternidade. Então, para o Criador, para o todo da criação divina, o mal propriamente não existe. Existe aqui para nós, que estamos em processo evolutivo, como condição transitória, que nos desafia a ser superado, a ser transformado, a ser vencido pelo bem, pela consciência, pela instrução. Mas no todo da criação não existe. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Então, os transviados, aqueles que optam pelo mal, são aqueles que vão ter uma jornada mais longa, como está lá na questão 634 que nós lemos. As suas peregrinações serão mais longas.
né? Como os Espíritos nos dizem também, as eternidades para esses que se revoltam perante as leis divinas serão mais longas, mas chegarão ao mesmo resultado final, o bem. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra os desvios das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Então, embora o mal seja um efeito de contraste, não exista no todo da criação, quando colocamos aí em perspectiva em relação à eternidade, ao infinito, no âmbito local e temporário, o mal aí tem uma existência e traz prejuízos. E é então que Jesus e os seus benfeitores atuam. Como? Propondo novas experiências para as criaturas, propondo novos acontecimentos que vão aos poucos convidando as criaturas a melhor analisarem as posturas que têm tido para superarem o mal. Enviando mensageiros que vão melhor esclarecer as criaturas para que mais instruídas, mais conscientes, possam vencer o mal. Então é assim que Jesus vai atuando nesse âmbito mais local e temporário para diminuir, né, os prejuízos do mal e aumentar aí os benefícios do bem. Então Denis, prosseguindo aqui, vai dizer, né, disse, no próximo parágrafo, disse algumas vezes que Deus bem poderia ter criado as almas perfeitas, para assim lhes poupar as vicissitudes e os males da vida terrestre. Mais adiante, no mesmo parágrafo, ora, a magnífica evolução dos seres, através dos tempos, a atividade das almas e dos mundos, elevando-se para o absoluto, não é preferível a um repouso insípido e eterno? Um bem que não se tem merecido nem conquistado será mesmo um bem? E aquele que obtivesse sem esforço poderia ao menos apreciar o seu valor? Então, muitos daqueles que vão tentar contradizer essa visão vão dizer assim, mas então Deus poderia ter criado já prontos, né? Já feitos aí no bem, para o bem, evitando assim todos os males, todos os sofrimentos em decorrência aí do uso do livre-arbítrio, que muitas vezes acaba criando o mal. Mas qual seria o sentido dessa perfeição não conquistada? Qual seria o valor, o mérito desse bem que não nasceu realmente dessa busca multimilenar da criatura por se conhecer, por se harmonizar com as leis divinas? Kardec também vai discutir isso lá no capítulo 3 do livro A Gênese, no item 9, ele diz assim, decorrendo o mal das imperfeições do homem, tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Mas então Kardec contrapõe, se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. É a mesma pergunta que Kardec faz lá no Livro dos Espíritos, na questão 119, por que já não fomos criados perfeitos? E os Espíritos vão dizer mais ou menos isso que ele disse aqui. Qual mérito existiria nesse resultado, nessa conquista, sem o esforço da criatura? Qual o sabor? Nós vemos isso nas conquistas que temos aqui no mundo, as conquistas transitórias. Há sempre mais sabor, há sempre mais contentamento naquilo que demandou de nós esforço, sacrifício, paciência, tempo. Que dizer das conquistas mais fundamentais do Espírito, daquelas que farão a felicidade do Espírito na eternidade? Que dizer de uma bem-aventurança que fosse representar lá na eternidade a preguiça, a inércia, porque o Espírito já foi criado assim, nunca teve de trabalhar, nunca teve de se esforçar para chegar àquele ponto? Que bem seria esse se não existisse realmente a vontade de se fazer o bem? Né? No resumo teórico ali das ações da criatura humana, na questão 872 do Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar disso. Bem e mal só existe onde há liberdade de agir. Se não há liberdade de agir, não há responsabilidade, nem, portanto, há bem nem mal. Só há bem de fato onde existiu liberdade, onde existiu mobilização da vontade, aí sim há mérito. Então é por isso que Deus construiu as coisas com essa perfeição, para que pudéssemos realmente ter esse sabor, ter esse valor quando chegássemos a essas conquistas lá no futuro, né? Somos nós os artífices desse nosso processo de progresso, de evolução. E aí mais adiante, no
parágrafo que se inicia assim: acreditemos nela e bendigamo-lo, né? Ele está falando da providência. Acreditemos nessa providência generosa que tudo fez para o nosso bem. Lembremos-nos de que, se parecem existir lacunas em sua obra, essas só provêm da nossa ignorância e da insuficiência da nossa razão. Então, aquilo que nos parece ainda inexplicável na criação, temos a certeza, só é por conta ainda da nossa ignorância e da nossa limitação. Porque sabendo que Deus é inteligência suprema e supremo amor, tudo o que acontece, tudo que está, tem uma razão de ser. Nós vamos entendendo, como já fizemos aqui lá, o porquê daqueles ditos males físicos, que têm a sua finalidade da criação, vamos entendendo essa condição transitória do mal moral, que é a escolha, é a condição da criatura ainda distanciada da compreensão do bem, mas que mais cedo ou mais tarde ela vai superar. Vamos entendendo que isso é importante, o fato dela poder escolher, e que é isso justamente que vai fazer o seu progredir, o seu progresso amanhã. E vamos entendendo, redimensionando o mal e percebendo que na verdade nada mais é do que um contraste em relação ao bem e que diante da eternidade que nos espera é simplesmente um piscar de olhos nessa imensa trajetória da criatura. Então, se há lacunas na obra do Criador, não estão realmente na obra do Criador, estão antes na nossa maneira de entender a obra do Criador e Ele próprio. E por fim ele conclui no último parágrafo dessa parte: é belo, é consolador e doce poder caminhar na vida com a fronte levantada para os céus, sabendo que mesmo nas tempestades, no seio das mais cruéis provas, no fundo dos cárceres, como à beira dos abismos, uma providência, uma lei divina paira sobre nós. Rege os nossos atos e que de nossas lutas, de nossas torturas e de nossas lágrimas fez sair a nossa própria glória e a nossa felicidade. É aí, nesses pensamentos, que está toda a força do homem de bem. Eis então que tudo vai se explicando e vamos nos encantando com a perfeição e com o imenso amor dessa providência que rege os nossos destinos. Das sombras transitórias, vamos passando a enxergar a luz eterna e imutável da criação. Do mal transitório que ainda nos traz aqui muitas lágrimas e muitas dores, mal que precisamos, antes de mais nada, vencer em nós mesmos, vamos aos poucos, todos nós, nos encaminhando ao bem, esse sim eterno, porque da própria essência divina. Concluímos aqui esse capítulo e retornamos no próximo estudo já então, iniciando o capítulo 10, segundo capítulo dessa parte, a vida imortal. Um grande abraço a todos, muita luz e muita paz.